A endometriose é mais do que uma condição médica, é uma batalha diária contra uma dor física, emocional, uma busca contínua por compreensão e o tratamento eficaz. E para falar sobre o tema, eu recebo hoje as médicas ginecologistas Ana Comim, Fernanda Hopf, né? Tá correto? Tá correto, correto. E o Dr. Gustavo Becker, que é presidente da Sociedade Catarinense de Coloproctologia. Boa tarde. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Ver Mais. Boa tarde. Obrigada. A gente já estava batendo um papinho por aqui, né? Mas, assim, para todo o nosso público poder compreender o que é a endometriose, quais que são as principais causas dessa doença? As causas ainda não estão bem determinadas, são várias as hipóteses, né? E a implantação do endométrio. O endométrio é aquela parte que descama todo mês, né? A parte interna do útero que descama todo mês. Ali a gente chama de endométrio. São implantações desse endométrio que deveria estar na parte interna do útero, na parte externa, fora do útero. Então, pode estar nos ligamentos, pode estar no ovário, onde a gente chama de endometrioma, quando ele forma um cisto, pode ter no intestino, na bexiga, pode estar em qualquer lugar. É por isso a dor? Porque ele não está no lugar que deveria estar? Ele faz uma reação inflamatória. Entendi. E aí, Fernanda, quais que são os sintomas mais comuns dessa doença? Então, Sheila, muito obrigada pelo convite. Nós dizemos que a endometriose é uma doença crônica e progressiva que causa, então, esse processo inflamatório contínuo. E dentro dos principais sintomas, dentre os principais, nós temos as cólicas intensas, que podem ser durante o período menstrual e, em alguns casos, até cólicas intermenstruais. A dor pélvica crônica, que é, vamos chamar de condição que, a condição maior. A gente tem, então, a cólica, a gente tem a dor na relação sexual, que nós chamamos de dispareunia, isso vai causando essa dor crônica. A gente pode ter dor ao urinar, a gente pode ter alterações do hábito intestinal, dificuldade evacuatória. Então, os sintomas, eles têm um espectro bem grande. São bem amplos os sintomas e por isso que muitas vezes precisa de vários especialistas para conseguir fazer um diagnóstico e também para conseguir fazer uma cirurgia. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Hoje a gente prima bastante pela atenção multidisciplinar. Então, a endometriose ela é uma doença de origem ginecológica. Então, o ginecologista ele é o maestro, ele é quem faz essa avaliação global da mulher, entende quais são os caminhos, quais os melhores métodos de avaliação. E tendo essa definição, a gente tem uma equipe grande que vai atuar junto dessa paciente. Então, cirurgiões, coloproctologista, quando tem acometimento intestinal, cirurgião urologista, quando tem acometimento das vias urinárias. Por vezes, podemos ter acometimento até do diafragma, então essas endometrioses podem estar em locais mais distantes. Então, o que a gente sempre fala, é importante ter um grupo em torno da paciente, também de áreas que também contribuem como fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fertileuta, que é o médico especialista também na questão de fertilidade. Então, hoje é uma paciente que ela merece uma atenção global. Então, por isso, uma equipe grande junto a ela. Antes de eu fazer a próxima pergunta, vou chamar a participação do nosso público, né? Porque nós temos aí dúvidas das nossas telespectadoras. A Beth está dizendo assim, ó, eu retirei o útero faz quase 1 ano devido à endometriose. Preciso fazer prevenção? Depende. Depende. Cada caso é um caso. Eu acho que ela está querendo dizer a prevenção do colo do útero. Se ela tirou o colo do útero, também não precisa mais. Tudo resolvido. Tá? Agora, se ela está falando sobre prevenção de endometriose, não existe a prevenção de endometriose, existe um segmento, um acompanhamento, né? Então, se ela ressecou todas as lesões e não ficaram mais lesões e foi tirado o útero, muito provavelmente ela vai seguir uma vida super confortável, porque ela não tem mais o que gerava a endometriose, que é o endométrio. Certo, certo. Tem mais uma pergunta, produção, para a gente fazer aqui para os doutores? A Edna. Gostaria de saber qual o tempo de recuperação de uma cirurgia de esterectomia? Esterectomia. Esterectomia.
Sheila, então, falando na verdade da endometriose, eu acho importante nós fazermos uma observação. Certo. Histerectomia, que é a retirada do útero, não é a indicação de tratamento da endometriose. Muitas vezes nós tratamos a doença e, inclusive, a gente tem que levar em conta que a gente tem em torno de 30% a 50% das pacientes com infertilidade associada, nós tratamos sem a retirada do útero, até porque essas são pacientes que desejam engravidar e que têm como uma consequência dessa doença a infertilidade associada à endometriose, né? Mas no caso da pergunta, essa pergunta do momento, a histerectomia, quando nós fazemos ela por via laparoscópica ou por via robótica, que são técnicas minimamente invasivas, a gente tem uma recuperação em torno de 15 dias, a paciente precisa ficar afastada, mas é uma recuperação bastante rápida. Já na primeira semana, a paciente já se sente muito bem. Muito bem, tá certo. Vou pedir para vocês ficarem por aqui, porque a gente vai querer saber mais sobre esse tratamento, né? Nem todo mundo precisa cirurgia, eu já soube aqui. Então, vocês respondem. Tem mais perguntas, inclusive, do nosso público. Quem ainda quiser mandar aí a sua perguntinha, pode. Convido vocês a ficar mais um pouquinho com a gente, tá certo? Sobre endometriose, essa condição que afeta muitas mulheres no Brasil, em todo o mundo, né? Com certeza você tem uma amiga, uma conhecida que já sofreu ou ainda, né, enfrenta os desafios desse processo. E essa doença, então, a doutora Fernanda já falou, tem tratamento. É possível tratar? Sim, é possível tratar. Nem sempre a gente vai partir para uma cirurgia, tá? Primeiro, a gente tem que avaliar se a paciente, por que a paciente nos procura, né? Ao fazer o diagnóstico, é porque ela tem dor ou porque ela tem infertilidade? Então, muitas vezes, com o tratamento, cessam as dores e não tem risco de obstrução de nenhum órgão. Então, a gente pode apenas fazer o tratamento. Já a infertilidade é uma condição um pouquinho diferente, porque a infertilidade, às vezes, ela nem tem dor, tá? Às vezes, ela tem muita lesão ou pouca lesão e nem tem dor, tá? Mas ela é infértil e aí já é uma condição diferente. Como eu falei, a endometriose é uma condição de inflamação, então gera também, né, uma inflamação. Então, na maior parte das vezes, a gente acaba operando, né? Certo. Temos mais perguntas, né, produção das nossas telespectadoras. A Denise, acabei de receber o diagnóstico de adenomiose, gente, li errado. Estou perdida sobre esse assunto. Tem cirurgia? Tem relação com a endometriose, a adenomiose? Tem. Quer falar? Eu costumo dizer que a adenomiose é a prima irmã da endometriose, porque enquanto a gente tem na endometriose a presença do endométrio, aquele tecido que a doutora Ana comentou que reveste o útero por dentro, na parte externa do útero, na adenomiose a gente tem essas mesmas glândulas endometriais infiltrando a musculatura do útero. Então, na verdade, a gente tem uma localização diferente, mas elas têm uma origem muito parecida. Ela acabou de receber o diagnóstico, disse que está perdida. O que ela deve fazer? Procurar um ginecologista para que ela possa ter um aconselhamento. A adenomiose não é uma indicação de cirurgia em todas as situações. Então. Tem tratamento, muitas vezes fazendo um bloqueio hormonal, a paciente consegue viver com qualidade de vida, sem aumento do sangramento vaginal. Então, o mais importante é realmente consultar um ginecologista. E essa doença, ela pode afetar a qualidade de vida da paciente, né? Aquela dor tanto física como pode ser uma dor emocional também. E aí volto a dizer que é preciso de um acompanhamento por vários profissionais nesse sentido. Exato. O doutor Gustavo pode falar Pode falar, doutor Gustavo. Ele também faz parte dessa equipe, né, doutor Gustavo? Inúmeras vezes a paciente até procurou ele antes de procurar nós. Por quê? Porque a doença também causa sintomas que podem parecer intestinais. Então, ele vai falar melhor. Como o acometimento dela, preferencialmente é na pelve, né? Nós temos diversas estruturas na pelve, entre elas o intestino. A gente também vê que ela pode muitas vezes acometer estruturas próximas a nervos, então gerar alguns estímulos como dor, como dificuldade ou alteração da percepção da evacuação. Então, é uma paciente complexa que a gente vê que nem sempre é só
a parte ginecológica que está sendo acometida. Essa é uma avaliação, ela é ampla e é fundamental essa questão do grupo estar muito unido, o grupo ter uma experiência grande, porque nem sempre, como já foi falado aqui, é necessária a cirurgia, mesmo por vezes tendo o acometimento intestinal, a paciente ela pode ter um outro caminho que não o cirúrgico, mas a gente tem que ter uma atenção especial a essa paciente, porque a gente não trata uma doença, a gente trata um paciente que tem todas as questões de dor, de desconforto, de infertilidade, tem as questões emocionais, então a gente tem que entender como que a gente vai beneficiar ela. E sozinho a gente não consegue fazer isso. E essa questão da infertilidade, né? A paciente chega para vocês reclamando que não consegue engravidar, por exemplo. A infertilidade é possível resolver? Sim. Nem sempre a cirurgia vai te deixar fértil, tá? Às vezes a paciente acha, vou operar e vou engravidar na sequência. Às vezes são várias coisas além da endometriose que não permitem que ela engravide, tá? Mas quando a condição é apenas a endometriose e a gente opera, faz a ressecção de todas as lesões, a gente tem ótimos resultados com relação à gestação. Maravilha. Gente, eu sei que tem mais perguntas do nosso público, mas infelizmente o nosso Ver Mais está chegando ao fim. Não vai dar tempo da gente responder ao vivo. O que eu vou fazer? Vou combinar com vocês o seguinte e com quem mandou a pergunta. Vou mandar para vocês respondem e a gente responde as nossas telespectadoras, pode ser? Perfeito. Muito obrigado pela presença. Convido vocês a voltar aqui ao nosso programa, porque é um assunto que, olha, dá uma boa conversa, mais tempo, né, doutor? Muito obrigado mesmo. Desejo tudo de bom para vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigada. E nós